O assunto de hoje é Fundamentos Clássicos e Modernos da Química, que vai da página 6 até a 11 da apostila do etapa K1. Basicamente, a primeiros fundamentos clássicos da química, que são aquelas teorias que foram formuladas nos últimos 500 anos, basicamente, que dizem a respeito das reações químicas. De fato, o que acontece nas reações químicas? Alguns conceitos bem gerais mesmo. Então, elas vão nortear todas essas equações. Primeiro teoria é a teoria atômica de Dalton, depois teoria de Lavoisier, ou lei de conservação das massas, que vocês já devem ter ouvido também, e a lei de Proust, que é a lei das proporções definidas. Mas vamos falar rapidinho sobre cada uma delas. Teoria atômica de Dalton. Vocês devem lembrar da primeira aula da orientação que eu mandei para vocês, que foi sobre os modelos atômicos. Inclusive, eu peço para que vocês vejam de novo o vídeo da paródia que eu fiz de Wake Me Up, porque realmente passei muita vergonha de graça para vocês não verem. E é algo que, mesmo que o vídeo esteja bem mal editado, que eu editei, eu acho que a letra da música é bem interessante. Ela passa as características de todos os modelos atômicos de uma brincadeira, né? Mas de uma forma bem legal. Então, para quem viu e para quem estudou, sabe que o modelo atômico de Dalton foi a famosa bola de bilhar. Que ela dizia que era uma esfera neutra, que hoje a gente sabe que não é assim, porque pode ser um íon, né? Pode ser negativo ou positivo. Ele disse que era uma esfera indivisível também, que na verdade nós sabemos que não é, porque existem prótons, nêutrons no núcleo e elétrons na eletrosfera. Dizia que é maciça, também podemos dizer que não é, porque tem espaços entre os prótons e os nêutrons, então não é inteiramente maciço. E também ele dizia que era indestrutível. Nós sabemos que não é, por causa da fissão nuclear, né, que causa aquelas reações atômicas absurdas. Mas ainda assim ele formulou algumas coisas que são muito importantes ao longo da química inteira, mesmo que algumas delas não sejam mais válidas, mas que foram válidas por centenas de anos. Primeiro, que todas as substâncias químicas são formadas por átomos. Isso é verdade. Tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, o nosso corpo, a nossa mesa, tudo é feito por átomos. Tudo. Só não as energias, que no caso a energia luminosa, que até tem fótons, mas não são compostos por átomos. Calor, que também não é composto por átomos. Mas todas as substâncias químicas são formadas por átomos. E nós temos o conceito de substâncias simples e compostas, que vocês vão ver com o professor Ian mais pra frente em Química 2, que ele vai dar separação de mistura, esse tipo de coisa. Mas ele falava que as substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Que são substâncias simples bem rapidinho? São aquelas, de fato, substâncias que você só tem um elemento químico. Como é o caso aqui no exemplo aqui de baixo, o hidrogênio, o gás hidrogênio, que é formado por dois átomos só de hidrogênio, e o gás oxigênio, que é formado por dois átomos só de oxigênio. Também vai ter outros gases e outras substâncias que só vão ter um elemento químico. São substâncias simples. E ele falava que as substâncias compostas são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes, que sempre se recombinam numa mesma proporção, como é o caso da água, H2O. Você tem uma substância composta porque é formada por dois átomos diferentes, dois átomos de hidrogênio para sempre um de oxigênio, que é o que ele fala da proporção, que a gente vai ver também mais detalhadamente com Proust. E uma coisa que é muito interessante é que ele fala que as reações químicas são sempre rearranjos nas combinações dos átomos. De novo no exemplo, você vai ter átomos de hidrogênio num gás e átomos de oxigênio no outro gás. E aí eles vão se juntar e se condensar e vão formar água. Mas você não tem, tipo, uma destruição de um ou uma construção de outro. Você só tem uma reorganização das moléculas dos átomos. É isso que acontece numa reação química. São reorganizações, rearranjos. Então a teoria atômica de Dalton tranquila. Próxima, a lei de Lavoisier ou lei de conservação da massa. Você com certeza já ouviu falar dela, mas você só não sabe ainda. Ou já até sabe, né? Mas a lei de conservação da massa ela é bem autoexplicativa. Você já pensa, o que será que significa lei de conservação da massa? Você para um pouquinho. Eu acho que a massa vai ser conservada. Que é exatamente isso, né? Ele falava, Lavoisier, que na reação química, assim como Dalton falava, porque ele se baseou em Dalton, os átomos não são destruídos nem formados. Eles só se recombinam, vão se reorganizando. Que nem o rearranjo de Dalton. E isso é o famigerado texto de nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que você deve ter visto naquela sua tia que posta aquelas mensagens no Facebook com um lobinho atrás, ou então um gatinho, sabe? Aí aparece lá, nada que se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aí tinha embaixo, Lavoisier. Bem coisa de tiozão mesmo. E o que a gente pode inferir disso? Que a massa de um recipiente fechado, que é um sistema fechado, que vocês vão ver também com o Ian, não varia independentemente da reação dentro deste.
Mas isso aí, só falar isso fica muito subjetivo. Então eu vou mostrar um videozinho para vocês de como isso significa. Vamos lá. Bom, nós temos aqui um vídeo que vai fazer um experimento com vinagre, ou ácido acético, e também o bicarbonato de sódio, que é o fermento de cozinha, bem específicos. No vídeo, ele vai pegar uma balança digital, vai pesar todos os elementos que a gente vai usar no experimento, para saber qual é o peso deles somados. E aí ele vai adicionar o ácido acético, o vinagre, ao balão de Erlenmeyer, e depois vai colocar o bicarbonato de sódio, fermento, dentro do balão, para em seguida fechar no balão de Erlenmeyer sem depositar o bicarbonato de sódio antes, ainda. Ele vai pesar tudo e vai ver que está dando 83,5 gramas. Isso aí é antes da reação ocorrer. Você só tem lá os elementos separados e aí a reação ainda não ocorreu. Agora ele vai virar o balão de fermento no vinagre para começar a ocorrer a reação. O que você vai ver? Logo de primeira você já percebe que está aumentando de volume. Quem faz culinária, quem faz bolo, sabe que quando você coloca fermento no fogão, por exemplo, ele vai aumentando, o pão a mesma coisa. Então é basicamente isso que está acontecendo, está aumentando de volume. Em seguida você vê que começa a aparecer umas bolhas. São basicamente os gases de dióxido de carbono que está sendo emitido a partir da reação. E esse gás, ele vai para o balão e enche o balão. Logo você vai ver que o balão expande de volume absurdamente. Só que ainda assim a massa continua a mesma lá na balança, 83,5 gramas. Ainda é a mesma coisa. Ou seja, pode estar tendo qualquer que seja a reação ali dentro. Se o recipiente for fechado, a massa não vai diminuir nem aumentar. Mesmo que seja criado solúvel, seja criado alguma coisa sólida, alguma coisa gasosa, líquida, a massa do recipiente vai continuar a mesma, de tudo junto. É isso que dizia Lavoisier. Independente da reação que acontecesse lá dentro, ia continuar possuindo a mesma massa. Então aqui eu coloquei a reação que acontece, né, que é do vinagre ácido acético, vocês vão ver essa nomenclatura com o professor Breno depois, em Química 3, e o bicarbonato de sódio, produzindo acetato de sódio, água e gás carbônico. Gás carbônico é o gás que é emitido, a água é o que fica lá no fundo, junto com acetato de sódio, meio que numa solução aquosa, mas não chega a ficar sólida ainda. Então é basicamente isso a lei de Lavoisier. Outra lei é a lei de Prost, lei das proporções definidas. Ah, pita do céu, velho, mas é muita lei para decorar, não vou decorar esse nome de lei tudo. Primeiro, lei de Dalton você associa ao modelo atômico de Dalton. Lei de Lavoisier, você pensa, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a lei de Prost, que é a que você lembra mais fácil, é só você associar lei de Prost, Pro. Prost, Pro. Começa com Pro. Já vai proporção definida. Prost, proporção. Já vai juntando. A de Dalton você decora pelo átomo e a de Lavoisier é a que sobrou. Fechou. Mas o que quer dizer a lei de Prost? Em qualquer reação química, as substâncias, que são os reagentes, os produtos, obedecem à mesma proporção em massa. A gente viu que Dalton falou uma coisa bem similar a isso, né? Mas o que quer dizer isso? Por exemplo, na água aqui, você sempre vai ter 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Você nunca vai ter uma molécula de água com 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Ou então 1 átomo de oxigênio e 1 átomo de hidrogênio. Isso não existe. A água é sempre 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Independente do número de moléculas que você tem. Se você tem uma molécula do gás hidrogênio, que é o H2, e meia molécula do gás oxigênio, que é o O2, você sempre vai ter uma molécula de água. Por que eu coloquei meio aqui? Para caso alguém não entenda, a gente vai ver depois em balanceamento de equações, mas esse meio não quer dizer que a gente corte a molécula ao meio, não é isso, relaxa. Esse meio significa só que a gente está, teoricamente, pegando metade da molécula, mas a gente não pega. Porque o que ocorre, na verdade, não é nem a reação de uma molécula de gás hidrogênio com meia molécula de gás oxigênio. O que ocorre são 2 de gás hidrogênio com 1 de gás oxigênio, produzindo 2 de água. É muito difícil você ter a formação de só uma molécula de água. Mas para fazer, teoricamente, a formação de uma molécula, a gente faz esse meio aí só para ficar bonitinho. Vocês vão ver depois também vários casos como esse. E a composição química de uma substância pura é sempre constante. O que é substância pura? O Ian vai falar, como eu já disse. Mas a substância pura é basicamente essas que não são misturadas com outras. São substâncias simples ou compostas que não se misturam.
Por exemplo, eu não tenho água e cloreto de sódio, sal de cozinha. Só tenho água. Ou então só tenho sal de cozinha. Substâncias puras, não se misturam com outras. Lembre que a gente está falando de substância e não de moléculas. Porque a gente tem aqui o H2, que é uma substância simples, com o O2, que é uma substância simples, que gera o H2O, que é uma substância composta e pura. Mas todas aqui são puras também. Porque não está na mistura com outra coisa. Você vai ver mais detalhadamente depois isso daí. Mas não se preocupem tanto assim ainda. Mas o que é importante vocês entenderem agora é que essa proporção de 2 para 1 é constante na água. Assim como no NaCl, a proporção de 1 para 1 é a mesma coisa. E vocês vão ver o exemplo seguinte, em seguida depois também. Agora, fundamentos modernos da química. O que são os fundamentos modernos? É basicamente o jeito que os cientistas encontraram para relacionar o mundo microscópico, que são dos átomos, dos prótons, dos núcleos, com o macroscópico, que é o que a gente consegue palpar, sentir. Que são a massa atômica, massa molecular, mol e massa molar. Vocês já viram na semana base, mas vou retomar os conceitos só para ficar tudo claro. O que é o usinho? Que é um conceito meio difícil de entender, mas eu espero que vocês consigam aí, espero ajudar a clarear a mente, as vossas cabeças. O carbono 12, como eu já disse na aula de isótopos, eu disse não, dei o direcionamento para a aula de isótopos, significa que é o carbono que tem massa 12, 6 prótons e 6 nêutrons. Você vai pegar uma das partículas que constituem esse núcleo, que é o próton ou o nêutron, e assumir como se fosse um. Porque o próton e o nêutron têm aproximadamente a mesma massa, a diferença é bem pequenininha, minúscula praticamente. 0,00001% de diferença. Então a gente assume que eles têm a mesma massa, e significa 1. E você vai pegar apenas uma desses um próton ou um nêutron, tanto faz, e vai classificar como se fosse uma unidade de massa. O U é uma unidade de massa. U significa que é o peso, a massa de um próton ou de um nêutron, que é 1 sobre 12 do carbono 12. Se o carbono 12, por exemplo, assim, isso não existe, só um exemplo para vocês ficarem claros aí, não vou esquecer. Se o carbono 12 pesa 24 gramas, aí nós vamos ter que 1 sobre 12 disso, ou seja, 2 gramas é a massa do próton ou do nêutron, que é o que vale a 1 U. Espero que tenha ficado claro aí. Então a gente sabe que o sódio, o Na, que possui 11 prótons, 12 nêutrons, tem 23 U. Que ele tem 11 prótons, 11 U, mais 12 nêutrons, mais 12 U. 23 U ao todo. E o flúor, que possui 9 prótons e 10 nêutrons, possui 19 U. Que é 9 U mais 10 U, 19 U. Tranquilo. Ah, mas Pita, e a massa dos íons, que tem elétrons diferentes, tem mais 2 elétrons, menos 3 elétrons, como é que fica? Cara, a massa do elétron é muito, 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 muito pequena. Pra vocês terem uma noção, a massa do elétron é 5 vezes 10 a menos 4 U. Ou seja, 0,0005 U. Então é muito pequeno, não faz diferença você ter dois elétrons a mais, 2 elétrons a menos na massa de um átomo. Então você vai usar como se a massa dos íons sempre fosse a massa dos átomos neutros. Neutros que eu digo no estado fundamental, né? Por exemplo, a massa do Na+, é a mesma massa do Na, do sódio cátion monovalente, é a mesma massa do sódio normal, porque um elétron que ele perdeu não vai mudar a massa toda dele assim, né? Muda, mas é um pouquinho. Massa molecular. É basicamente a gente pegar o conceito de massa atômica padrão e aplicar a uma molécula. Você vai somar a massa atômica dos átomos de cada molécula e vai ter a massa molecular por inteiro. Por exemplo, do NaCl, cloreto de sódio, que é o famigerado sal de cozinha, né, que a gente coloca ali na carne, coloca na carne. Você vai ter 23 U do sódio e 35,5 U do cloro, que ao todo dá 58,5 U. É a massa molecular do cloreto de sódio. O CaO, que é o óxido de cálcio, que é a cal virgem, normalmente coloca na parede para passar, emassar a parede, pintar, esse tipo de coisa. Vai ter 40 U do cálcio e 16 U do oxigênio, que ao todo vai dar 56 U da molécula inteira. Agora a gente vai para o conceito de mol. O mol é um pouquinho mais complicado, mas não se preocupem que eu espero que vocês consigam entender bem devagarinho. No mol, nós temos uma constante muito importante, que é a constante de Avogadro. Só lembrar de advogado, franciscano, padrão. Mas enfim, a constante de Avogadro, não é advogado, é Avogadro mesmo, ela foi um cara que fez algumas medidas e ele queria achar quantos U equivalem a 1 grama. Tipo, eu sei que um U é a massa de um próton e de um nêutron.
Mas como é que eu faço para achar massa? Quantos U equivale a 1 grama? Quantos prótons e nêutrons equivalem a 1 grama? Para você saber essa aproximação, né? Ele queria saber, estava com dúvida nisso. Então ele fez vários cálculos e ele concluiu que 6,02 vezes 10 a 23 U é igual a 1 grama. Ou seja, quando eu tiver 6,02 vezes 10 a 23 prótons ou nêutrons, eu vou ter 1 grama. E ele chamou essa medida de mol. Vale lembrar que 1 grama é igual a só 6,02 vezes 10 a 23 U, ou seja, 1 mol de U, que é 1 mol de prótons ou nêutrons. Mas 1 mol também pode ser usado para várias coisas. 1 mol, você pode falar 1 mol de átomos, seria 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Pode usar 1 mol de elétrons, que vai ser 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. 1 mol de moléculas, como vocês vão ver várias vezes. 1 mol de pão para comprar. E aí, quando eu estava aprendendo, eu lembro no primeiro ano, quando a gente estava aprendendo essa questão de mol, tinha um menino na nossa sala que todas as meninas gostavam dele. Tipo, todas as meninas gostavam dele. Era impossível competir com ele no colégio, de verdade. E ele não dava moral pra nenhuma, mas ele conversava com a maior parte delas. Inclusive, professoras às vezes tratavam ele melhor, eu percebia isso, dava pra perceber. Mas a gente falava que ele tinha um molde de contatinhos, porque até a professora de química dava um molezinho, não dava mole, né, mas tipo, ela tratava ele diferente. Então a gente falava que ele tinha um molde de contatinhos, porque ele realmente tinha muito contatinho. Então você pode usar mol para várias coisas, mas só 1 mol de prótons ou nêutrons que equivale a 1 grama. E é sempre bom você colocar que 1 mol se refere a alguma coisa. Por exemplo, você não pode falar 1 mol de oxigênio. Porque oxigênio é o quê? É o gás de oxigênio, a molécula de oxigênio, o átomo de oxigênio, os elétrons de oxigênio. Sempre tem que ter 1 mol de alguma coisa. Por exemplo, 1 mol de átomos de oxigênio, 1 mol de moléculas de gás de oxigênio, 1 mol de elétrons de oxigênio. Sempre tem que ter essa especificação, senão fica muito abrangente. Mas você pode pensar, pita merda, velho, como é que eu vou decorar essa constante de Avogadro? Confia em mim, relaxa. Você vai usar isso tanto, mas tanto mesmo, que você vai decorar e assim não vai nem perceber. Vai, putz, 6,02 vezes 23. Enquanto você não decorar, você vai ter que voltar todo exercício no livro lá. Putz, quanto é que é a constante de Avogadro? Você vai voltar e vai ver. Aí, de tanto você escrever, você vai acabar decorando. É o que todo mundo decora, tipo, é padrão. É que nem, deixa eu pensar, seu número de celular. Mesmo sendo um número gigante, você decorou seu número de celular, né? Porque você usa bastante. Tem gente que nem decora, na verdade, mas não vem ao caso. Vamos considerar que todo mundo decore esse número de celular. Massa molar. Massa molar é a massa em gramas de 1 mol de entidades. Ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 de moléculas. O exemplo que eu coloquei aqui é a mesma coisa que de átomo, mas a gente está trabalhando com moléculas. Eu tenho 1 mol de moléculas de metano, que é o CH4. Significa que eu tenho 1 mol de moléculas, de 1 mol de átomos de carbono, perdão, e 4 mols de átomos de hidrogênio. Preciso entender isso, que para cada mol da molécula inteira, eu vou ter 1 de carbono e 4 de hidrogênio. No caso da água, para cada mol de água, eu vou ter 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio. Agora, a gente tem a massa atômica do carbono, que é 12U. Vocês vão ver na tabela periódica. Com o tempo, até a massa atômica dos elementos vocês vão decorar também. A massa atômica do carbono é 12U. E a massa atômica do hidrogênio é 1U. Porque ele só tem um próton, né? Então você vai ter 1U. Como a gente sabe, 6,02 vezes 10 a 23 é igual a 1 mol de U, que é igual a 1 grama. Logo, 1 mol de átomos de carbono vai ter 12 gramas. E 4 mol de átomos de hidrogênio vai ter 4 gramas. Logo, a molécula de metano vai ter 16 gramas. Quê? Nossa, deu um espasmo, agora eu considero. Aí você pensa, pera, Pita, não faz sentido. Como é que eu tenho um mol de átomo de carbono é igual a 12 gramas? Você só pegou o 12U e colocou grama do lado. Não é bem assim. Mas você lembra na equação de matemática, trazendo o conceito de matemática? Perdão para quem não gosta de matemática, eu também não gosto. Mas tudo bem. Você pode perceber que quando você. Lembra quando você multiplica um lado da equação, você tem que multiplicar o outro também? Ou quando você divide, ou quando você soma, tanto faz? Por exemplo, eu tenho x. X é igual a 2. 2x, 2 vezes x é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. 3x, 3 vezes x é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. E assim por diante. Na química, nessa equação química, você vai fazer a mesma coisa. Você pode até fazer uma regra de 3 básica. Por exemplo, eu sei que 1 mol
que é 6,02 vezes 10 a 23 U, equivale a 1 grama. Tá bom. Só que aí eu não tenho só 1 U, eu tenho 12 U, que é a massa do carbono. Então eu vou multiplicar 6,02 vezes 10 a 23 para encontrar a massa de 1 mol de carbono. Ou seja, eu vou estar multiplicando os dois lados por 6,02 vezes 10 a 23. 12U é igual a 1 átomo de carbono. Só que 6,02 vezes 10 a 23 vezes 12U é igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Que é isso que a gente quer saber. A gente quer saber quanto é 1 mol de carbono. Então você vai estar multiplicando os dois lados. Só que como a gente sabe que 6,02 vezes 10 a 23 equivale a 1 grama, como você já está multiplicando 12 vezes isso, você só vai multiplicar, você vai trocar a nomenclatura. Ao invés de colocar 6,02 a 23U vezes 12, você vai colocar 12 gramas. Porque 6,02 vezes 10 a 23 é igual a 1 grama. Eu espero que com os próximos exercícios vocês vão entender isso melhor. Mas a ideia é sempre ir melhorando nesse mesmo intuito, nessa ideia de que você está multiplicando os dois lados para encontrar um mol. 12U é igual a 1 átomo de carbono. Então, 1 mol de carbono vai ter 12 gramas, que está multiplicando por 6,02 vezes 10 a 23. E a mesma coisa de hidrogênio, que ao todo você vai ter 4. Aí 12 mais 4 igual a 16 gramas em 1 mol de CH4 de metano. Agora os exercícios. Esse primeiro exercício é um conceito lá das leis que está na apostila, que é o EP01, que cai na FUVEST. Para quem quer área de biológicas, medicinas, eu acredito que caia né, na segunda fase. Para quem quer direito, não vai cair, ainda bem, né? Mas, ou outras áreas que não caiam química. Mas ainda assim é um exercício bem interessante para você entender alguns conceitos. Vamos lá. O prego que enferruja e o palito de fósforo que queima são exemplos de reações químicas. No primeiro caso, há um aumento de massa de sólido e, no outro, há uma diminuição. Esses fatos contrariam a lei da conservação da massa? Explique sua resposta para cada um dos fenômenos citados. Bom, a gente tem aqui dois fenômenos. O primeiro fenômeno é o da ferrugem do ferro, que é o da oxidação do ferro, que vocês vão ver comigo mais tarde. Basicamente, você tem o ferro, que é do prego, interagindo com o oxigênio da atmosfera. Você não está vendo o oxigênio, mas ele está ali. A não ser que estivesse em um recipiente a vácuo, o ferro vai sofrer uma oxidação pela atmosfera, porque o oxigênio está ali em contato com o ferro o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então ele vai acabar reagindo e oxidando, que é o que a gente chama, né? Que é simplesmente você acrescentar o oxigênio a um composto químico. Então você vai ter um aumento da massa, mas não porque o ferro está só crescendo, mas porque você está adicionando átomos de oxigênio àquele composto. Moléculas de gás de oxigênio estão interagindo ali. E no caso do palito de fósforo, nós temos outra reação, que você pode ver aqui embaixo também. Você vai ter a interação do sulfeto de fósforo com o gás oxigênio. O sulfeto de fósforo é aquela cabecinha do fósforo vermelhinha, marronzinha, interagindo com o oxigênio na atmosfera também, em uma reação de combustão, que nós vamos ver depois também, em seguida, na qual o oxigênio vai interagir com o sulfeto de fósforo e vai produzir um composto que normalmente, numa combustão completa, seria carbonizado. Mas como a gente não tem carbono aqui interagindo, só o carbono da madeira, você vai ter só aquele carvãozinho formado, mas não vai ter o composto inteiro carbonizado, no caso do palito de fósforo, né? Mas você vai ter a produção de um gás e, claro, a transformação de cinza. Você pode ver aqui que você vai ter uma liberação gasosa sendo transformada. Então a massa não está só diminuindo, ela está saindo em forma de gás. Você vê lá queimando aquela fumacinha, como se fosse parte do enxofre, que é o óxido de enxofre, né? Saindo do palito de fósforo. Então você sabe para onde está indo. Se tivesse um recipiente fechado, provavelmente a massa ia continuar mesmo. E provavelmente não, ia continuar mesmo, porque não ia ter para onde fugir o gás. E aqui eu coloquei a minha resposta, que eu vou colocar a resposta em vermelho em todos os exercícios, e esses slides eu vou colocar separados do vídeo nas orientações das aulas também. Antes estava fazendo uma outra pasta no meu drive privado, porque eu não estava conseguindo dar upload em arquivos, mas vou fazer uma pastinha só com
os slides e uma pastinha só com os videoaulas no Drive também, para ficar tudo organizadinho. Eu vou deixar só os links no direcionamento para vocês saberem para onde ir, né? Mas esses slides, esses gabaritos vão estar tudo lá impresso. E como vocês sabem, a FUVEST segunda fase, para quem não sabe pelo menos, ela é muito aberta. Então você pode escrever muito, tem pouco espaço? Tem, mas você pode escrever muito. E quanto mais você escreve, mais completa a sua resposta e mais pontos eles te dão normalmente. A método de avaliação da segunda fase da FUVEST, ele é uma incógnita para muita gente ainda. Mas os gabaritos de cursinho, muitas vezes, fazem textos muito grandes que abrangem muitas coisas para sempre cobrir tudo. Mas tem que tomar cuidado com o espaço também para não ocupar muito espaço. No caso, eu escrevi bastante, mas para vocês entenderem o conceito que eu quis transmitir. Exercício agora é o EP03. Vamos ver. O metal cálcio reage com o gás oxigênio formando a calvígena, usada para a construção civil. Foram realizados 2 experimentos cujos dados incompletos estão na tabela a seguir. Determine x, y e z indicando os nomes das leis ponderais usados em cada caso. Nessa questão existem diversas maneiras de você resolver o exercício. Você pode resolver por lei da conservação das massas de Lavoisier, você pode resolver por lei das proporções definidas de Prost, mas você tem que sempre tentando trabalhar com o que você tem, o que você vai achar mais fácil na hora. Eu fiz de um jeito, vocês podem fazer de outro depois que vocês vão encontrar. Mas não quer dizer que seja errado, são só jeitos diferentes. Aqui ficou meio zoado, mas é basicamente duas moléculas de cálcio sólido, ou 2 átomos de cálcio, estão interagindo com uma molécula de gás oxigênio, O2, e gerando 2 de CaO, que é o óxido de cálcio, né? Ou a calvígena. E a formatação tá meio bizarra aqui, mas eu vou tentar ajeitar para postar depois direitinho. Não sei porque ficou assim na tela cheia. Mas enfim. O importante é que nós temos. No primeiro experimento, ele reagiu 20 gramas do cálcio com Y gramas do oxigênio, que a gente não sabe qual é, provocando 28 gramas do óxido de cálcio. Pela lei da conservação das massas de Lavoisier, que é a que eu acho mais fácil nesse primeiro experimento, a gente pode só ver as massas. Se eu tenho 20 gramas reagindo com Y, gerando de 28, quanto que é Y? Bom, uma subtração básica, a gente sabe que Y vai ser 8 gramas, certo? De acordo com a lei de Lavoisier. Algo bem tranquilo, sem nada demais. Mas, agora que a gente sabe que Y é igual a 8 gramas, como é que a gente vai fazer para encontrar as outras, o X e o Z? Se você parar para pensar, 8 gramas, que é o valor de Y no primeiro experimento, quantidade de oxigênio, no segundo foi para 64. O que aconteceu? Você consegue ver que teve uma proporção de 8 vezes do segundo experimento? É como se você tivesse adicionado o oxigênio 8 vezes a quantidade que você fez no primeiro. É como não é exatamente se você tivesse feito isso. Então, se eu tenho uma multiplicação de 8 vezes, como você pode ver, de acordo com a lei de Prost, essa proporção tem que ser mantida tanto nos produtos quanto nos reagentes. O cálcio ele também vai ter que ser multiplicado 8 vezes em massa, e o óxido de cálcio nos produtos também vai ter que ser multiplicado 8 vezes. Porque é como se eu estivesse adicionando, eu estivesse multiplicando por 8 o número de moléculas no primeiro experimento e usando 8 vezes esse número no segundo. Então você vai ter que usar a mesma coisa nos outros. Aqui no cálcio, você vai ter que multiplicar 20 por 8, vai achar 160. E no óxido de cálcio, você vai multiplicar 28 por 8, vai achar 224. E se você fizer a lei de Lavoisier de conservação da massa, você vai ver que a massa continua a mesma. 160 mais 64 vai dar 224. Ou seja, a lei de proporção das massas foi seguida. E a lei de Prost também. Então, esse é o gabarito que nós temos. Mas se vocês não entenderam alguma coisa nos exercícios, podem falar comigo ou com os plantonistas, os monitores, que é algo bem tranquilo, tem várias formas de você fazer esse exercício. Vamos lá para o próximo exercício. Esse daqui eu selecionei mais porque a gente viu na questão de isótopos, mas a gente não trabalhou no exercício sobre isso específico, que eu não fiz na listinha de exercícios, né? Então eu pensei em colocar aqui para tirar essas dúvidas que podem ter surgido por aí. EP05 da apostila também, FUVEST. O carbono ocorre na natureza como uma mistura de átomos, dos quais 98,9% são C12 e 1,10% são C13. Dados: massa atômica do C12 é igual a 12 e a massa atômica do C13 é igual a 13. Explica o significado das representações C12 e C13.
Se vocês assistiram aos direcionamentos de isótopos, os isóbaros, vocês podem ter lembrado que o C12 e o C13, o 12 e o 13, indicam respectivamente a massa dos respectivos isótopos. Então, eu tenho dois isótopos de carbono que ocorrem na natureza. Um tem 6 prótons e 6 nêutrons no núcleo, e o outro tem 6 prótons e 7 nêutrons. O que os diferencia é, de fato, o número de massa dos dois. Então, a gente pode dizer que essa representação ela serve para diferenciar os isótopos quanto à massa, que foi como eu coloquei aqui no gabarito. Um possui 12U e o outro possui 13U de massa, aproximadamente, né? Que é um jeito que vocês podem responder aqui. Agora, no letra B, ele pergunta com esses dados de cálculo da massa atômica do carbono natural. Essa parte é uma parte que pega muito, pessoal. Mas pega muito mesmo. Pega muito. O pessoal confunde muito com como faz a média ponderada, né? Mas eu gosto de falar que é como se você fosse fazer a média ponderada das notas de uma sala. Você pensar, numa prova, 5 pessoas tiraram 8, 9 pessoas tiraram 9 e 15 tiraram 10. Por exemplo. O que você vai fazer? Você vai multiplicar o número de pessoas que tirou determinada nota pela nota e somar. 15 pessoas tiraram 10. 15 vezes 10, 150. Vai somar com a multiplicação de quantas pessoas tiraram 8 por 8 e somar com a multiplicação de quantas pessoas tiraram 7 por 7. E depois você vai dividir tudo isso pelo número de pessoas que eu trabalhei ao todo. Ou seja, ao todo eu devo ter trabalhado aí com mais 30 pessoas. Então eu vou dividir, que aí eu vou encontrar a média ponderada das notas da sala. Que eu estou trabalhando com números, mas eu poderia trabalhar com porcentagem tranquilamente, mas eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar a porcentagem em que um carbono ocorre na natureza pela massa dele. E vou somar pela porcentagem com que o outro carbono ocorre na natureza multiplicado pela massa desse outro carbono. E depois eu vou dividir tudo por 100. Que aí eu vou encontrar a massa atômica média do carbono na natureza. Que é como eu fiz aqui, ó. Detalhe que você desconsidera a porcentagem. Você vai trabalhar só com os números em forma de vírgula. E ao todo você divide por 100. 12, que é a massa do carbono 12, vezes 98,9, que é a frequência dele na natureza, mais 13,003 vezes 1,1, que são a massa do carbono 13 e a frequência com que ele ocorre na natureza, respectivamente, e dividir tudo por 100. Aí eu vou obter 12,011033, que se você for ver na tabela periódica, uma que tiver mais completa, não foi resumida, é esse valor que aparece lá. Você não vai ver só 12. 12 é o que a gente aproxima para poder trabalhar direito, né, com ele. Mas nas tabelas periódicas mais completas, você vai ver algumas cargas decimais, como tem alguns elementos também. Agora, esse último exercício, que é o que eu acho mais importante de todos, mesmo parecendo mais simples, vocês têm que entender esse conceito. E eu espero que vocês consigam entender. Em uma lata de refrigerante existem 122 mg de cafeína. Ele dá a fórmula estrutural da cafeína. Um forte estimulante. Quantos mols de cafeína são ingeridos por uma pessoa que toma os 350 ml de líquido da lata? Aí você pensa, caramba, velho, pita merda, como é que eu faço um bagulho desse? Aí você vai pensar assim, calma. Primeira coisa que você tem que ver. Os 350 ml que estão aí de líquido da lata, você não vai usar pra nada. É só uma pegadinha pra você perder seu tempo de vida, de verdade. Ele fala isso aí porque ele quer saber quantos mols de cafeína existem na lata. Aí ele dá a especificação de 350 ml. Aí você vai olhar o número, você já vai querer usar o número em alguma forma, mas você não vai precisar. É só para indicar quantos ml tem refrigerante e que você vai ter 122 miligramas nisso tudo, mas você não vai usar as 350 para nada. Ele tá aí só de enfeite, literalmente. Então o que você tem que fazer? Esse daqui eu fiz um passo a passo, e eu vou explicar o passo a passo, porque eu achei que você tem que entender exatamente como você tem que fazer. Realmente tem que entender o passo a passo. Então nós temos aqui, primeiro, tem a molécula de cafeína, que possui, cada molécula de cafeína, 8 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio, 4 átomos de nitrogênio e 2 átomos de oxigênio. E aí você vai pegar a massa atômica de cada um desses átomos e somar, multiplicando pela quantidade que eles têm, aparece na molécula, né? Para você achar a massa atômica, a massa molecular por um todo. Então você vai pegar 12U, que é a massa atômica do carbono, multiplicar por 8, que é a quantidade de vezes que ele aparece, vai dar 96U. E assim por diante.
10 U dos hidrogênios, 56 U do nitrogênio e 32 U dos oxigênios. Ao todo, você vai ter 194 U, que é o que tem uma molécula de cafeína. Ou seja, eu vou ter ao todo 194 prótons e nêutrons numa molécula de cafeína. Tranquilo, essa é a primeira parte que você tem que entender. Isso aí é o conceito mais básico, é a parte mais fácil assim, do conteúdo. Agora vamos para outra parte. Agora a gente vai trabalhar com a questão de gramas. A gente sabe que 6,02 vezes 10 a 23 U equivale a 1 grama. Então que a gente já tá tranquilo aí, tá de boas. Então a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar os dois lados da equação pela constante de Avogadro para a gente saber quantos gramas tem 1 mol de cafeína. Aí você pensa, tá, que lados da equação? O primeiro lado é a massa atômica, a massa molecular da cafeína, 194,1. O outro é a quantidade de moléculas, que é 1. Ou seja, 194,1 é igual a uma molécula. Depois, 1 mol de cafeína vai ser quantas gramas? Ou seja, quando você multiplica 1 mol, você está multiplicando uma molécula por 6,02 vezes 10 a 23. Então você tem que multiplicar o outro lado também. Vai ficar 194U vezes 6,02 vezes 10 a 23. Como a gente já viu no exemplo lá, quando a gente estava vendo a massa molecular, né? Massa molar, 194U vai ser vezes 6,02 vezes 10 a 23, vai ser 194 gramas. Se 6,02 vezes 10 a 23 é 1 grama, 194 vezes isso vai ser quantos gramas? 194. Assim eu vou ter 194 gramas para 1 mol de molécula de cafeína. Foi a segunda parte, que é que eu achava mais difícil. Agora, só terminar. Então, eu sei que 1 mol de cafeína é 194 gramas, 122 miligramas de cafeína são quantos mols? Obviamente, a gente já percebe que vai ser menos aí, né? Vai ser menos de 1 mol, porque a gente só tem 122 miligramas. A gente vem aqui no final, ó. A gente passa 194 gramas para miligramas, que vai dar 194 mil miligramas, equivalendo a 1 mol de moléculas. Logo, quantos mols equivalem a 122 miligramas de substância? Aí eu vou fazer a divisão de 122 dividido por 194 mil, e eu vou encontrar que em 122 miligramas de cafeína, nós temos 0,0006 mols da molécula. Então é basicamente isso. Agora, gostaria de agradecer a todos por assistirem até aqui. Eu espero ter feito uma aula rápida, eu não tenho a ideia de quanto tempo eu fiz agora, eu demorei, mas eu espero não ter demorado tanto. Se tiver passado de 45 minutos, eu peço muito desculpa de vocês, mas eu vou tentar fazer aulas menores no futuro. Eu acredito que não tenha passado de 45 minutos, mas é isso aí. A princípio, a minha meta é deixar em 30 minutos, mais ou menos, para ter tempo de fazer exercícios depois também. Inclusive, eu até recomendo que vocês façam exercícios antes de verem as resoluções. Agora que eu tô falando isso, já é meio tarde, né? Eu devia ter falado antes. Eu vou deixar especificadozinho, bonitinho isso. Mas é isso. Eu gostaria de deixar a foto do meu cachorro aí. Nesse momento eu tô em casa, então eu posso fazer isso daqui. Eu posso fazer isso daqui. Por acaso alguém não saiba, eu sou de Manaus, então eu me mudei para São Paulo para fazer faculdade, e agora com o coronavírus, né, com o coronavírus eu voltei para cá, para casa. E eu tava com saudade do meu cachorro, é isso aí. Espero que vocês gostem da aula. Qualquer dúvida, novamente, podem me dizer. E eu tô encerrando as coisas por aqui. Obrigado e bons estudos aí, pessoal.